Lata, diretamente da TV Tube Sergipe, começando o programa Na Lata. Estou aqui com a dupla Sandy Júnior não, M1 e M2, Mike Leal e Mike Carvalho. É um prazer, Daniel, estar aqui, né? Fazer parte desse programa, estar nessa casa e vamos pra frente, tem novidade, muita coisa boa. Isso aí. Vamos lá, prazer estar aqui nesse novo programa, nesses novos quadros, né, que vamos ter. E trabalhando agora com outro Mike, né? Alex Carvalho e agora Leal. Vamos lá, programa. Então vamos embora. Vai começar logo a esquentar o programa Na Lata, certo? Nós vamos fazer uma prova super bacana chamado Na Lata, certo? É o seguinte, vai aparecer aí 3 latinhas e vocês vão tirar pau ímpar para saber quem começa. Simbora? Vamos lá? Opa! Ímpar. Os 3 e vai! 7 é ímpar. Quem ganhou? Quem ganhou foi ele, vai. Certo, então você escolhe. Você começa ou ele começa? Eu começo. Você começa? 1, 2 ou 3? Vamos pela Número 1 para Mike Carvalho. E aí? É uma doutrina. É uma doutrina. Pode chutar. Olha o tempo. Casamento. Você, 2 ou 3? 2. 2. Nasceu na Índia. Nasceu na Índia. É uma doutrina que nasceu na Índia. Se errar, os dois comeram a pimenta ali, viu? E essa tá pegando fogo. Tempo. É o budismo. Acertou! Tchau, tchau, tchau! Budismo. Vamos lá. E mais Carvalho vai comer. Vamos estrear, né? Vamos estrear. Eu peço a ajuda. A colaboração dos universitários. Colaboração do meu. Pode pôr aqui. Show. Vamos lá. Capricho, viu? Vamos ver se tá boa. No capricho Não, é no meio. meio. É no meio. Vou dar um de drama. Aí tá bom. Ei, não, vem que nasce não. Tem que encher a mulher. Não acredito não, cara. Não encher a colher. Beleza, não. Aqui. É isso aqui. Vamos lá, vamos embora, vamos. Deus nos ajuda. Eita, deixa eu pegar o pé, mas eu queria me auxiliar. Uma colher de sopa, Aqui é quase café, meu almoço. Café da manhã. Tá Valendo. Ih, água pior. Eles boatos que a água é pior, tomar água pior. Agora lembrou do budismo. Lembrou do budismo lá. maravilhoso. É forte o cavalo. É forte. No ponto. Ele tá bem. Aí dá pra sua feia. Tá no Tá Deus. pra hora da lata. Quando o programa tem vários. Consegue um pouco. Perfeito, maravilhoso. Amei o quadro. Amei o quadro. Sim. Tá exalando o cheiro. Imagina aqui dentro, gente, como é que tá. Tá bom, legal, perfeito. Como é a sensação? Uma sensação. Você já sabe agora uma doutrina, né? Agora aprendi. Né? Naturalmente eu aprendi. Eu senti na pele, né? O aprendizado. Aprendizado. Gente, quero dizer a vocês que hoje nós vamos ter um tema super bacana, né, sobre hipnose, né? E nós vamos ter a presença da pastora Simone Pereira. Daqui a pouco vocês vão ficar ligados. E a pergunta é: cristão pode ser hipnotizado? Pode fazer hipnose? Né? Então aí nós vamos conversar, bater esse papo super bacana. Mas antes eu tenho uma surpresa para falar sobre o Barber Fight. Show. E aí, senhor Mike Carvalho? Deixa eu me recompor um pouquinho aqui, mas assim, cara, Fight! Fatality. Barber Fight, né? Vamos falar do Barber Fight e anexo ao Barber Fight também o nosso quadro aqui na TV Tube, né? Que é o Cabra Macho em Ação. Vai ser show de bola, vai ter muita novidade e a cobertura, o primeiro, né, programa será com a cobertura do Barber Fight. O Barber Fight é uma disputa de barbeiros, Daniel.
onde ali eles vão estar colocando à prova as suas habilidades, né, no corte de cabelo, em desenho. Só que o diferencial dessa competição é que eles terão que fazer tudo isso em 30 minutos, certo? Então eles têm que dar tudo de si. Tem que ter habilidade e o tempo também. Justamente. Né? O pior inimigo deles, na verdade, serão o tempo, né? Serão todos profissionais, excelentes profissionais do estado todo, estarão neste evento e a TV Tube vai estar lá, né? Cobrindo com o quadro Cabra Macho em ação, cara. Vai ser perfeito. Eu convido você a estar participando. Se não puder ir lá, estar assistindo também. Mas será no dia 25 de setembro, no auditório do Ferreira Costa, né? Lembrando que dia 25 de setembro é uma segunda-feira, certo? Show, a partir das 14 horas, né? Então, vai lá, cara. É gratuito, viu, Daniel? Um evento gratuito. É só apenas 1 quilo de alimento a entrada pra gente ajudar, né? Alimento não perecível. Então, é show. Vai ser show de bola. E a estreia do quadro Cabra Macho em Ação cobrindo esse evento. Estarei lá, viu? Estarei lá. E aí, onde é que tá a situação? Vamos ver se algum barbeiro ou um cabreiro tem coragem de corta esse cabelo de cuscuz aí. Eles querem que corta. Desafio. E todo lado de casa. O Mike vai começar a cortar. Tá mudando agora. Mike Carvalho. O Cabra Macho. Vou no Cabra Macho lá cortar. Só que lembrando algo rapidinho pra vocês, vejam só. Nós estamos Barber Fight. Então, quando a gente fala de fight, a gente lembra de videogame, fliperama, né? Então, o que acontece? Eu, junto com o Mike Carvalho, né, colocamos uma prova para o Mike Léo, que ele vai fazer a cobertura. Ou ele vai estar de Chun-Li, de Street Fighter, ou ele vai estar vestido de Sub-Zero de Mortal Kombat. Só que tem um problema. Vocês aí de casa é que vão colocar, né? Meu diretor falou que vai colocar Chun-Li. Então vocês vão colocar Chun-Li ou Sub-Zero. Chun-Li e Sub-Zero. Então vão colocar lá na descrição do programa, pela TV Tube Sergipe. E aí o que, né, tiver maior quantidade de comentários é que ele vai estar vestido. Então vamos todo mundo Chun-Li, viu, galera? Democraticamente vai ser Sub-Zero. Beleza, é isso. Ok? O que é que nós temos mais? Vamos para Nossas propagandas. propaganda. Bora. And I'm feeling good. Bem-vindo a Noivas e Cia, a sua referência em aluguel de trajes finos. O mês da Barbie acabou, mas o nosso terno Rose Gold é atemporal. Modelagem slim, corte italiano e tecido poliviscose. Temos também nosso terno Slim Fit, corte italiano, tecido poliviscose europeia, cor terracota. Outra opção é o terno com tecido algodão egípcio, corte italiano, cor cereja. E o melhor de tudo é que todos esses ternos você encontra para aluguel com ajuste sob medida. Aqui na Noivas e Cia, com o nosso atendimento personalizado, faremos de cada momento da sua busca pelo traje ideal uma experiência única e memorável. Seja para um casamento emocionante, uma estreia encantadora ou qualquer momento que mereça ser eternizado, a Noivas e Cia é o seu destino para trajes finos de aluguel. Agende já a sua visita e permita-nos fazer parte da sua história. Tá esperando o quê? Vem pra cá. Galera, quero dizer a vocês viram aí a propaganda da Games and Heroes, quero dizer que tem muita novidade chegando, certo? Chaveiros, um montão de coisa aqui, ó, Mike Jaquet, todo mundo. Então chegando camisas novas, então apareçam lá no Instagram da Games and Heroes e aí aproveita as promoções também. Galera, quero dizer a vocês que nós temos um quadro super bacana com o Mike Carvalho, que é o Cabra Macho em Ação, certo? Nós vamos pegar uma pessoa, né? Está na rua desprevenido, né? Show. E aí nós vamos dar uma geral, um corte, botar uns looks bacana na pessoa e vocês vão ver o antes e depois no Cabra Macho em Ação agora. Fala, rapaziada, beleza? Começando agora mais um quadro, o Cabra Macho em Ação, com a transformação sensacional de um cara fora de série. Se liga aí.
E agora vamos para as nossas agendas da semana. Fala rapaziada, beleza? Me chamo Mike Carvalho, fundador do Barber Fight Sergipe, e vim aqui para convidar você a prestigiar o nosso evento que acontecerá no dia 25 de setembro no auditório do Ferreira Costa, das 14 às 17 horas, pessoal. Aguardo você, uma competição para barbeiros jamais vista em nosso estado. Valeu! Voltamos aqui com esse tema, que eu falei logo no início do programa, que nós vamos falar sobre hipnose. Na sua opinião, cristão pode fazer hipnose? Mas sabemos que tem várias técnicas ali, nada melhor do que o hipnoterapeuta, não sei o que lá, ele vai falar já um pouquinho sobre isso. Estamos aqui também com a pastora Simone Pereira, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por sua participação aqui. À disposição. Mike, a primeira pergunta é o seguinte, eu quero saber qual a diferença que existe hipnoterapeuta e hipnólogo. Hipnólogo. Ok, hipnoterapeuta seria uma maneira de trabalho, tá? É usar a hipnose como ferramenta para ser utilizado durante uma terapia. Então, um psicólogo pode utilizar a hipnose durante a psicologia, durante as técnicas psicológicas, para acelerar um processo terapêutico, uma fobia, uma cura de algum trauma, o tratamento de alguma fobia, alguma técnica baseada na hipnose durante a terapia. Isso é a hipnoterapia, tá? O hipnólogo seria alguém que estuda a hipnose, né? Vem de logo, que o estudo da hipnose, ou seja, pode ser alguém que estuda e não aplica. Então, a diferença é apenas a aplicabilidade da técnica. Entendi, bacana. Mas para começar, né, esse bate-papo aqui, vamos ser parte, pastor, acerta ele direito. Nós temos algumas perguntas para dar início a esse bate-papo aqui, sobre se as pessoas topariam ser hipnotizadas, né? E também se elas sabem o que é hipnose. Então aí vocês vão ficar ligados aí nessas respostas. Sei sim o que é hipnose e não toparia não. Sei, mas eu tenho medo porque eu não sei o que poderia acontecer. Você sabe o que é hipnose? Não sei o que é hipnose. Você toparia ser hipnotizado? Sim. Poderia ser. Agora, de que forma? Sim, eu sei, mas aí quem vai ser hipnotizada é minha amiga. Olha, o que eu tenho noção de que seja hipnose é a pessoa, por algum motivo, para quem está fazendo isso, colocar a pessoa meio em trânsito, assim, meia fora do ar. É o que eu acho, assim, que a pessoa fica assim, sem saber o que está fazendo. Essa é a minha ideia. E o senhor toparia ser hipnotizado? Hein? Se eu toparia, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo, vou lhe dizer por quê. Porque eu tenho medo de não retornar. Sendo sincero, eu tenho esse medo, até, sei lá, mas eu tenho esse medo. Você sabe o que é hipnose? Isso aí eu tenho uma ideia, assim, do que é hipnose. Então parece ser hipnotizado? Com certeza. Top sim. A hora que quiser. E aí, voltamos. Então, vocês assistiram aí, viram a resposta das pessoas que muito delas não sabem, né, o que é hipnose. E aí fica aquela coisa perdida, muitas vezes pessoas que é magia, que não sei de que, Guaranauê. Mas a pergunta é o seguinte, pastora: cristão pode fazer hipnose? Assim, por questão de saúde, que seja talvez a última busca, o estado de busca, eu não sou contra. Né? Eu acho que mais vale uma situação de resgate da alma do que a perda da alma. E aí, se a hipnose ela vai resgatar, como psicólogo, né? Sim, psicólogo. Falou sobre a questão de curas de traumas, né? Às vezes as pessoas não têm a facilidade de abrir, de conversar. Então, se tiver inconsciente, vai botar para fora, vai aliviar, alivia? Pode ser que sim, com certeza. Então, eu não sou contra. Apesar de que a Bíblia ela não traz nenhum relato, né, sobre essa situação. Nem posicionamento, na verdade, ela tem sobre a hipnose em si, nem os conceitos, né? Isso. Porque assim, nós temos um Senhor que ele é suficiente. Mas nós estamos vivendo em uma sociedade tão doente que muitas vezes não está conseguindo encontrar em Cristo a solução. Então, se profissionalmente eu concordo, mas
por graça ou por curiosidade, eu não concordo, não. Que existe hipnose de entretenimento, na verdade, né? Existem dois tipos de hipnose. Até quando o Daniel me perguntou sobre a hipnose, né, o que seria a diferença de hipnólogo, existe a hipnose que pode ser praticada para brincadeiras, para entreter mesmo, para mostrar às pessoas o poder mental delas. Por exemplo, esquecer o nome, amnésia de nome, de número, que muitas vezes os filmes fazem sensacionalismo sobre isso. Mas é sim possível a pessoa esquecer ali temporariamente seu próprio nome, um número, algo que ela achava que não era capaz de esquecer. E é possível fazer a hipnose e hipnoterapia, que é hipnose que a pastora está falando, para cura de alguns traumas, tratamentos de traumas, até vícios também, né? E que a igreja muitas vezes entra nessa área também como ajuda, um auxílio, né? E muitas vezes ali é utilizado ferramentas para ajudar as pessoas e tendo a concordar que... O Mike, você acha que na igreja, assim, pode ser que o pastor usou alguma técnica que seja no mesmo segmento, na mesma linha da hipnose, só que ele não dá o nome semelhante, de hipnose, semelhante, né? Então você pode fazer alguma coisa que a pessoa venha resgatar algo do passado, não sei o que, essa coisa toda assim que acontece muito, alguma oração, né? A gente vê muito nas igrejas. E aí ele pode usar também dessa mesma técnica, mas ele não utilizando o nome hipnose. Pode acontecer isso ou não? Não só pode acontecer, como acontece, na verdade, e na maioria das vezes. Porque o que seria de fato hipnose? É apenas um estado de concentração em que é alterado a percepção da realidade. De novo, um estado de concentração, hipnose é um estado de concentração em que se altera a percepção da realidade. Então vocês estão concentrados aqui na minha conversa, porque eu estou verbalizando, falando. Eu nem um pouco. Rapaz, você não tem muito interesse sobre mim, né? Então vou ficar ofendido, sai do programa. Então, se é um estado de concentração, pastor, se é um estado de concentração que altera a percepção da realidade, imagine que no dia a dia acontece esse estado de transe, por exemplo, quando você está com o celular na mão, muitas vezes acontece, pode ter acontecido com você acontece, aí você está com o celular na mão e aí você, cadê meu celular? Aí você, rapaz, na minha própria mão, o óculos na cabeça, meu óculos, botei aonde meu óculos. Pano de prato no ombro, cadê o pano de prato? E tá no ombro pendurado. Isso é um estado de transe, é um estado de transe hipnótico, é um estado de transe. Então, isso também é hipnose. Então, hipnose não é algo místico que você vai para outro lugar e teletransporta que o pessoal, não é só isso, não. Você pode usar as técnicas para acelerar e te colocar assim no estado de transe, até o rapaz da entrevista falou, mas é possível acontecer na igreja através de conversa. Existe hipnose conversacional. Então, um pastor, um líder religioso que ali verbaliza uma palavra, utilizando os conceitos bíblicos. Te remete ao passado. Ele está utilizando técnicas que são hipnóticas também. Só não saber o conceito, muitas vezes não está dando nome. Isso. Mas é isso. Eu fui para até em Salvador, fui para um culto, e aí eu fui cantar na minha igreja. E o pastor começou a falar um pouco sobre quando Jesus pisou naquela região de Galileia, ele falando ali, que eu estava, sabe, me sentindo. A gente viaja, né? Viajando, né? Lá no local. Se for olhar por esse segmento que ele está falando, a própria Bíblia nos leva a esse estado. Sim. Nós usamos um termo de ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo, eu acho que você acaba indo. A gente não usa esse termo de hipnose, essas coisas. Sim. E é até uma experiência própria, né? De eu já me ver uma história dentro da Bíblia. Como se eu estivesse vendo, eu vivendo aquele momento. E realmente eu não estava ali. Humanamente falando, assim, eu não estava, porque depois é como se eu voltasse, Senhor, eu era adolescente, mas eu não esqueço, por 2 vezes, eu participei de história como se eu estivesse vivendo, não eu sendo o personagem, mas eu estava vendo a cena, vendo aquela cena. Experienciando de verdade. Isso, então eu falei, Senhor, será que eu estou ficando louca? Eu era adolescente. Será que eu estou ficando louca? E depois de muito tempo eu vi um pregador falando, né? A questão de ter a mente de Cristo é você viver aquela história, de você participar daquela história. Eu tenho a mente de Cristo, porque eu me vi em 2 cenas dentro da Bíblia. Então, se esse for o estado de hipnose, não é tão ruim quanto parece. Eu vou polemizar mais ainda. Se formos por esse conceito, vou polemizar. Jesus Cristo tende a concordar, acho que todos aqui tendem a concordar, é o maior psicólogo de todos os tempos, tanto que trata
muitas e milhares de pessoas até hoje. Então, existe até livros, né, de Augusto Cury baseado nessas leituras de o que foi Cristo e como ele foi um psicólogo, um gênio. E baseado nisso, digo mais, Paulo mesmo, talvez o maior hipnoterapeuta de todos os tempos, porque ele usava uma coisa que até Erickson, que é um autor que escreveu muito sobre hipnose, utiliza, que é metáforas. Durante um tratamento terapêutico, né? Isso, durante um tratamento terapêutico, a gente pode utilizar parábolas, metáforas para levar o cliente a uma regressão, por exemplo. Então, é possível utilizar as mesmas técnicas, não perfeitamente a mesma que Jesus era perfeito, mas técnicas semelhantes ao que Jesus fazia em público para levar uma pessoa a um tratamento. Então, é utilizado metáfora, sabe, Daniel, para tratar, é utilizada essa técnica. Por essa visão, quer dizer que nós pastores também fazem. A gente trabalha muito, né? As pessoas às vezes chegam falando sobre seus problemas pessoais. Ou ela não quer contar direto aquele problema, né? Você usa... A gente vai ali, né? Pegando uma via, pegando outra. Isso é hipnose, rapaz. Vamos profissionalizar. Eu queria saber o seguinte, vejam só, eu acho que para ambos. A pessoa pode chegar em um momento que uma pastora tem contato com várias pessoas que estão, né, tristes, depressivas também. Sim. A situação do Mike também, e acaba que você pode levar a pessoa por um caminho e a pessoa pode se perder lá. Existe essa possibilidade, abrir lacunas ou então fechar algumas lacunas. Entendi. Você pergunta para mim dentro da terapia e ela como pastor. Porque muitas vezes um conselho de um pastor é agradável e quando chega na hora da prática em casa, a pessoa reage totalmente diferente. Isso. E aí, no lugar de ajudar, acabou piorando. Como se fosse aquela receita que não segue. Que não segue. E aí acaba por ser que você, como hipnoterapeuta, você pode chegar e pode fazer dando uma pergunta, né? E você pode fazer uma regressão, né? Olha, você era Cleópatra, não sei de quem, não sei o que, Paraná, e foi lá e voltou, e quando a pessoa chegou Cleópatra. Ficou Cleópatra. Então assim, pode, na opinião de vocês, em cada caso, né? Na situação de vocês, já houve alguma coisa de sair errado, ou então possa ser que aconteça isso também? Então, já aconteceu, porque assim, você ouvir a história é diferente de você viver a história. Eu vou falar até pelo lado feminino, né? Às vezes tem mulheres que chegam com seu relacionamento bem desgastado, aquela situação. Pronto, eu tive um caso de uma pessoa de chegar a uma situação de via de fato com o marido. Então, na visão de muitas pessoas, o pastor tem que entender, não, mantenha seu casamento, não, lute e ore. Eu discordo. Em que sentido? Não estou dizendo para ninguém destruir seus casamentos, né? Lute, o importante é você lutar. Mas assim, se você vê que aquela situação chegou naquele momento, e olha, eu estava em casa e veio aquela vontade, eu digo, o Espírito Santo disse, ligue para fulano e ore com ela. Mas eu ligar essa hora, estou ocupada, e eu não fiz isso. E à noite a pessoa bateu em minha porta, desesperada, chorando. Sim. E quando ela começou a relatar o que tinha acontecido, eu me senti totalmente culpada de não ter ajudado de uma certa forma, porque Deus, ele nos dá a direção. Ajude, liga, aquela pessoa está precisando agora. Entendi. Né? E de repente ela começou a chorar e eu pedi perdão por não ter ajudado, mas ali fui, conversei, né? A situação, se você vê que não dá mais, procure o que for necessário fazer, mas não viva nessa situação. E a pessoa foi lá e meteu os pés pela mão, né? Aí pagou um preço um pouco mais caro, graças a Deus não foi de vida, para a glória de Deus. E aí depois, pastor, a senhora falou, mas eu não fiz, bom, eu tentei ajudar. Porque a Bíblia nos ensina a nos colocar no lugar do outro. Eu não vou ver uma mulher apanhando do marido e como pastora eu vou mandar que ela continue. Não. Vamos fazer alguma coisa, né? Entendi. Então, assim, é como eu falei, né? Aquela receita que muitas vezes é passada, mas você não segue. Então, se você não a tendência é não sair no mesmo resultado, não ter o mesmo resultado. Até porque nós vamos dar um conselho na direção da palavra, né? Eu não vou... Eu digo assim, olha, como mulher... Não é um exemplo a seguir, gente, mas como mulher, meta a mão no pé do ouvido.
Mas como pastora, vamos orar. Bravo. Então, vamos orar. Mas assim, não espere. É hora de orar. Isso. Se for assim como mulher, minha irmã, pega a frigideira, tá? Mas peraí, desculpa, você está conversando com uma pastora, então peraí, o conselho é outro. Vamos ver o melhor a fazer. Mas a vontade é de largar o pé. Já Simone é o máximo. Vem você, meu filho. Vou contar uma experiência, certo, Daniel? E é uma experiência como um atendimento que eu fiz com o cliente, tá? Sem revelar nomes, tá? Por questão de sigilos, mas esse tipo de atendimento que eu fiz foi um absurdo, talvez um caso muito raro de acontecer, que é uma regressão espontânea. Às vezes, em hipnose, a gente começa com algumas técnicas de mãos fisiológicas, tá? Para alterar o estado mental e ir mais profundo até chegar no cognitivo. Só que essa cliente minha, durante o estado hipnótico que ela estava, o transe, né? Como o rapaz falou, o transe que ela estava já dando alguns sinais que não estava muito bem, não. Só que isso na terapia, isso não é ruim, porque isso traz uma carga que está presa emocionalmente nela que ela precisava liberar. Então as pessoas acham, se eu chorar durante a hipnose, pode acontecer, principalmente na hipnoterapia, que é uma hipnose baseada em tratar alguma coisa, tá? Então eu comecei a fazer as técnicas com ela durante a hipnose e ela começou a lacrimejar. Já aqui, já nas técnicas que não tem nada a ver com você lacrimejar, era o início da coisa. E aí, essa mesma cliente, ela tinha me falado, eu tenho algo absurdo pra falar, mas eu não consigo. Então ela lacrimeja, eu não sei o que estava acontecendo mentalmente nela, eu não sei o que estava se passando, e ela estava fazendo o quê? Ela estava numa regressão espontânea, que é algo raríssimo de acontecer em hipnose. Então mesmo na brincadeira pode acontecer, por isso que todas as pessoas que estudam hipnose precisam saber o que é uma regressão de vidas passadas, porque pode ser confundido. Existe a regressão de idade, vai voltar à infância, uma coisa que você vivenciou, ela vivenciou, e a regressão de vidas passadas, que é outras crenças. Pode fazer hipnose, porém não tem bases científicas, por exemplo, né? Então ela fez uma regressão espontânea de idade. Essa pessoa, em estado de transe de hipnose, ela voltou a um trauma muito gigante da vida dela, um trauma absurdo em que ela passou, assim, resumindo, tá? Para não ir profundo, sem revelar nome, ela voltou a um assalto em que ela foi estuprada por 4 caras. Numa idade jovem, ali na adolescência, tá? Ela foi estuprada, então nessa cena ela volta. Só que aí que tá a coisa mágica da hipnose, que é a pergunta, né? Tem algum problema? Já deu errado? O inconsciente, a própria pessoa tem a resposta dentro dela. O inconsciente protege ela. O inconsciente nada mais nada mais é do que uma proteção mental. Muitas vezes eles, por disfuncionalidade, criam traumas. Por exemplo, você vê sua mãe com medo de barata a vida toda e seu inconsciente fica, barata é perigoso, e aí você começa a criar uma fobia de algo que nem é venenoso, né? Isso é o que o seu inconsciente faz. Só que o que fez nesse caso, ela voltando a esse abuso, né, esse estupro que ela passou por 4 caras, ela começou a voltar a cena, lacrimejar. Eu percebi, e ali por estudar muito, né, eu percebi que ela precisava não só sair daquela cena, como criar uma técnica para ressignificar a cena. Só que o inconsciente dela sozinho fez foi criar uma nuvem. Eu dizia, o que está aparecendo na cena? Se ela conseguisse verbalizar, verbalize para mim. Ela dizia, olha, Mike, eu estou vivenciando isso e isso, e eu não consigo voltar mais do que isso. Não volta mais. Tem uma nuvem protegendo, uma nuvem em volta que está protegendo, e eu não consigo voltar mais dessa cena, mesmo que você peça. E aí que está desmistificando aqui, eu não controlo ninguém. Eu faço hipnose, mas não sou eu controlando sua mente, nem a sua, com você um dia. Sou eu fazendo técnicas te guiando. Seu cérebro vai sozinho, e se ele quiser, eu digo vira à direita, você vira se quiser. Imagine isso. Imagina se quiser. Então tinha uma nuvem ali protegendo ela, ela não voltava mais, ou seja, não ia para a hora H. Acho que o ápice. Só que aproveitei aquilo que tinha como intensidade, aquelas emoções fortes do que é um abuso, do que é realmente algo absurdo, um trauma absurdo, e ressignifiquei, que é uma técnica mais profunda de você colocar a cena e quebrando, falando cientificamente, quebrando a rede neuronal que foi criada do trauma. Ela tinha aquelas imagens, ela verbalizava que a noite ficava piscando na cabeça dela, assim, ela ia dormir, ansiedade,
ansiedade, eu não consigo dormir, meu Deus, as cenas vinham rápido, uns flashes, só que não era flash da cena da hora H. O cérebro dela, por proteção inconsciente, tinha apagado aquilo, apagou. Porém, tinha algumas coisas intensas ainda que ela não conseguia sozinha controlar, e naquela hipnose, naquele dia, funcionou e eu consegui ajudá-la. Mesmo dando errado, mesmo não fui eu que sugestionei para ela regredir. Foi durante a brincadeira dela foi até lá, né? Foi durante a brincadeira de início, que é feita uma brincadeira de início para ver como a pessoa responde, que ela sozinha, o cérebro dela vejo precisou. a mão de Deus nisso, sabe, Mike? A nuvem era Deus, vamos lá. Isso, e essa nuvem aí, né? A Pode própria falar. mão de Deus protegendo, né? Aconteceu algo há pouco tempo. Eu fui pregar em uma igreja, em um culto de mulheres. E assim, poxa, um culto festivo, você quer trazer uma palavra animada. E o Senhor lhe ministrou meu coração. Você vai falar sobre Tamar, a filha do rei Davi, que viveu um estupro. Entendi. E o Senhor, vou pregar isso, Senhor, em um culto de mulheres, um culto festivo, você vai falar de Tamar. Eu comecei a falar, contando uma história, né? Não abri a Bíblia, eu comecei a contar a história de Tamar, porque eu não queria pregar aquilo, mas o Senhor me levou a falar aquilo. E enquanto eu pregava, uma jovem, ela fixou os olhos em mim de uma forma, eu disse, tem algo, Senhor, tem algo. Não foi em vão, porque Deus não nos dá nada em vão. Esse seu trabalho não é em vão. Entendeu? E assim, de repente, ali o Senhor mandou nós oramos, e o Senhor me levou até ela. Eu comecei a ministrar sobre a vida dela. Eu creio que ela voltou a uma situação que essa menina, ela gritou dentro desse culto, ela gritou, desesperada. Sabe aquele grito, Sim. Socorro? Sim. A alma gritava, eu fiz, Senhor. E eu pensei, Senhor, o que está acontecendo, Jesus? Será que, meu Deus do céu, chega aqui, Jesus? Não era manifestação, não era nada, era simplesmente a alma dela gritando. Querendo colocar E eu pra... creio que ela passou por uma situação parecida com alguém próximo. E ali o Senhor, eu estou emocionada aqui, porque foi algo que eu vi Deus fazendo na vida dela. E diante daqueles gritos, daquelas lágrimas, ela me abraçou, uma menina muito linda. Ela me abraçou, nós nos jogamos no chão abraçadas, e ali comecei a ministrar sobre a vida dela. E eu creio que ali foi o princípio, uma quebra. Sim. Uma quebra de uma maldição que prende a mente, de uma situação de trauma. Eu creio que aqueles gritos que ela deu ali quebrou alguma vidraça que estava prendendo ela em alguma situação. Então, olhando por esse ponto de vista, o evangelho, o reino caminha junto com esse tipo aí. E eu não concordo com ressignificou, aquele lá. Significou porque ela saiu dali, a aparência dela mudou. Não. Eu louvo a Deus por ela isso. precisava. E que bom, né? bom, A que religião, a ciência unindo para o bem-estar das pessoas. Que maravilha. Pastor, eu quero agradecer por sua presença. Já acabou? Passa rápido, conversa boa. Conversa boa, acaba rápido. O diretor falou, gostou ali. Alô, a prova da pastora C com pimenta? Pimenta. Olha, eu já disse, sou baiano. Choque não. Pastora, obrigado por sua presença, viu? Deus abençoe muito. Eu queria que a pastora faça um pouquinho da sua igreja de dias de culto, o endereço também. Então, nós somos pastores ali do Ministério Nação Ungida, fica localizado na rua 24, número 135, no João Alves, em frente à quinta delegacia ali do João Alves. É bem fácil acesso, né? É uma igreja avivada, né? Sim. É uma igreja onde nós não travamos ninguém, damos a liberdade do Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. Creio sim na ciência, como eu falei, acredito e louvo a Deus pela vida de profissionais que têm essa consciência, mas assim, falando de culto, porque senão nós vamos voltar para o bate-papo. Nós temos trabalho ali nas terças-feiras, nas quintas-feiras e aos domingos. Aos domingos a partir das 18 horas, terça e quinta a partir das 19 horas. Eu e o pastor Alveran, com apoio de outros membros ali que nos ajudam ali. E eu fico feliz e espero a sua visita aí, você que mora ali na redondeza ali de Socorro, vai lá nos visitar. Deus vai falar por você. Ministério? Nação Ungida. Ungida das nações com o poder da palavra. Aí, bênção de Deus. Mike, obrigado por mais esse programa. E até agora não. Até o próximo programa. Beleza? Valeu, moçada.